Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Daniel. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos de questões da VUNESP. Tá? Essa aula é dedicada à resolução de questões da VUNESP, tá? Que é uma banca importante que realiza vários concursos, principalmente no estado de São Paulo. Tá? E aí é o seguinte, galera, olha só. Primeiro, se você não tem a lista de questões que vão ser resolvidas nessa aula, aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar as questões, tá? Então, baixa as questões, tenta resolver, tá? E assiste a minha correção, beleza? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, olha só. Vamos à primeira questão do nosso material, tá? E olha aqui, ó, questão da VUNESP, tá? O ano é 2023, tá? Então, questão acabou de sair do forno, né? Acabou de ser aplicada em prova e a VUNESP, né, veio, vamos ver o que ela cobrou aqui nessa questão. Vamos lá, olha só. Vamos ler. Em um documento criado no Word 2016, em sua configuração padrão, um usuário clicou nos ícones com negrito, itálico e sublinhado e digitou uma palavra. Em seguida, com o cursor do mouse no final dessa palavra, o usuário clicou no ícone negrito e depois no ícone sublinhado. Tá? A próxima palavra a ser digitada estará formatada como, tá? Então, olha só, questão de Word 2016, aí poderia ser em qualquer outra versão do Word, Word 2019, Word 2021, Word 365, tá? E é que basicamente ele está cobrando uma das coisas mais simples que a gente encontra no editor de texto, que é a parte de formatação de texto. Efeito de fonte, né? O que são os efeitos de fonte? Negrito, itálico, sublinhado. Lembrando que também tem efeito subscrito, efeito sobrescrito, efeito taxado, efeito versaletes, tá? Mas aqui ele inclusive cobrou os três mais simples, certo? Mas olha só, galera. A questão, ele diz, ó, o usuário clicou nos botões negrito, itálico, sublinhado, tá? Vou até abrir o Word aqui para te mostrar isso na prática. Então, olha só, eu tô com o Word aqui aberto, né? E aí aqui, ó, na guia, página inicial, tá? No grupo fonte, ok? Deixa eu só colocar aqui pra gente, ó. Guia, página inicial, grupo fonte. Eu tenho os ícones de negrito, itálico, sublinhado, tá? Então aqui, ó, negrito, itálico e sublinhado, né? Aí lembrando que o atalho é Ctrl N de negrito, Ctrl I de itálico, Ctrl S de sublinhado, tá? E aí o seguinte, galera, olha só. Quando a gente viu aqui, ó, o negrito, o itálico e o sublinhado, vejam o seguinte, ó. Peraí, deixa eu só colocar de novo aqui pra gente, ó. Quando eu clico no ícone, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai ativar, ó. Pressionei aqui o negrito. Então vê que ele até ativa a bordinha, que tá dizendo o quê? Que o negrito está ativado. Cliquei no itálico, ativei o itálico. Cliquei no sublinhado, eu ativei o sublinhado, tá? Então, quando ele falar cliquei no ícone, a princípio, né, se ele não disse nada antes, significa que ele ativou aquela formatação. Então, por exemplo, se eu digitar uma palavra aqui, ó, eu vou digitar, por exemplo, VUNESP, tá? Você observa, a VUNESP está com negrito, itálico e sublinhado, tá? Então, o que ele falou quando ele disse que ele clicou no ícone? Ele ativou o efeito, tá? Na sequência, né, ele falou que ele clicou no negrito. Aí, olha só, estava ativado, né? Quando eu cliquei de novo, eu desativei, tá? Aí clicou no itálico, tá? Então, ó, então no primeiro momento ele ativou negrito, itálico, sublinhado, né? E digitou uma palavra, tá? Depois, no final dessa palavra, ele clicou em negrito, itálico, o cenáriozinho que eu tenho aqui, tá? E aí, ó, qual é o único efeito, né, que está selecionado? É o sublinhado, né? Então, agora, quando eu botar aqui, ó, quando eu digitar outra palavra. Peraí, o Caps Lock está ativado, ó. Concurso. Veja, a palavra só está sublinhada, tá? Por quê? Porque somente o efeito sublinhado
Tá selecionado. Uma questão bem simples. Essa questão aqui, né, é o que a gente chama de sequência de passos, né? Ele vai dizendo passo a passo que ele vai. Ó, eu abri o editor de texto, eu cliquei no negrito, depois eu cliquei no itálico, depois eu cliquei no sublinhado, tá? E o que você tem que conseguir, aí a dificuldade na prova, né, e que requer abstração do candidato, requer que você consiga visualizar, né, fechar o olhinho e entender o que está acontecendo, tá? Mas aí para nossa prova, o que você precisa guardar, galera? Olha só. Se ele falou que ele clicou no negrito, ele ativou o negrito. Se ele for lá e clicar de novo no negrito, ele vai desativar aquele efeito. Clicou no sublinhado, ativou o efeito sublinhado, né? Clicou de novo, ele desativou o efeito sublinhado. Questãozinha simples de prova, tá? Mas, sendo bem franco com vocês, apesar de ser uma questão simples, tá? Muita gente, tá, erra, né? Por quê? Porque não consegue ter o que a gente chama de abstração, ok? Tá? Não tem aquela abstração, tá? Então, ó, vamos lá. De novo, ó. Lendo, depois que eu demonstrei, vamos ler novamente, ó. Em um documento criado no Word 2016, em sua configuração padrão, o usuário clicou nos itens negrito, itálico e sublinhado, tá? Ou seja, ele ativou, tá? Então, vamos até colocar aqui, ó. Ele ativou negrito, itálico e sublinhado, tá? E digitou a palavra. Então, a palavra que ele digitou está em negrito, itálico, sublinhado. Em seguida, com o cursor do mouse, no final dessa palavra, o usuário clicou no ícone negrito e depois no ícone sublinhado, tá? Então, aqui ele fez o quê? Ele desativou. Aqui, ó, no primeiro momento, a gente pode desenhar isso, ó. Eu vou ter lá assim, ó. Negrito, itálico e sublinhado, tá? Aí agora ele falou, ó, clicou no negrito, aí o negrito foi ativado. Clicou no itálico, o itálico foi ativado. Clicou no sublinhado, o sublinhado foi ativado. Aí depois ele falou o seguinte, ó, e digitou uma palavra. Em seguida, com o cursor do mouse, no final dessa palavra, o usuário clicou no ícone negrito, ou seja, ele desativou o negrito, tá? E depois no ícone sublinhado, ele desativou o sublinhado, tá? Então, a partir desse momento, o único efeito que vai estar ativo é o negrito, tá? A próxima palavra a ser digitada estará formatada como, tá? Itálico, né? O único efeito que está ativado é o itálico. Então, gabarito da questão, letra E, tá? É o que eu falo, ó. Essa questão é uma questão comum, é um tipo de questão muito comum da VUNESP, tá? Só que você precisa ter abstração, você conseguir, né, lendo isso, entender o que aconteceu no programa. Até desenhei aqui para vocês. No primeiro momento, eu demonstrei isso no Word. No segundo momento, eu até desenhei, que desenhando seria a forma que você faria lá na sua prova, porque você não vai ter o Word naquele momento para poder utilizar, tá? Então, gabarito a questão lá na letra E, tá? Vamos lá agora, galera, olha só. Próxima questão, agora planilhas eletrônicas, tá? Que é um dos assuntos preferidos da VUNESP. Se você vai fazer prova da VUNESP, tá? É obrigado a dominar planilha eletrônica, tá? Mas dominar assim, resolver questões de prova sobre planilha, beleza? Tá? E aí, pessoal, é o seguinte, ó, se você tá curtindo esse vídeo aqui, antes da gente corrigir a próxima questão, tá? Não esquece, né, galera, de, pô, deixa o like no vídeo, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, aquela velha história, né? Você tem que me ajudar a te ajudar, porque aí você me ajuda também a divulgar o canal aqui e esse conteúdo chegar para mais pessoas, beleza? Tá? Então, ó, não deixa de deixar aquele like no seu vídeo, se inscrever e ativar as notificações. É o que todo mundo fala, né? Mas isso é muito importante para quem produz conteúdo como eu aqui no YouTube, beleza? Vamos lá, olha só. Então, vamos ler essa questão aqui, o que ela fala, ó. Considere se a planilha criada no Excel 2016, em sua configuração padrão, a coluna A contém números e a coluna B contém texto, tá? E a coluna C contém datas, tá? Então ele está falando, ó, no A a gente vai ter números, na B a gente vai ter texto e na C a gente vai ter data. E lembra que data é um tipo numérico. Ao inserir nas células A6, B6 e C6, respectivamente, as funções. Então aqui a gente vai ter, ó, A6, B6 e C6, tá? Então essas são as funções, os resultados
contém também, respectivamente, serão, tá? E aí, vê que todas elas têm a função continuum, né? Função de contagem, que é um tipo de questão que a VUNESP adora jogar nas provas, tá? Vamos lá, ó, vamos entender, né? Funções de contagem, basicamente, você tem que saber a estrutura da função, você tem que conhecer a sintaxe dessas funções. O que é a sintaxe? O que significa os termos que estão dentro dela, tá? Então, ó, vamos colocar assim, ó, continuum. Vou botar aqui o exemplo. Ó. Conte.num. De A1 até A5, né? Que é a primeira lá, que está na célula A6, tá? Conte.num, para que essa função serve? Para que ela existe, né? Qual é a função dela? Conte.num, ela retorna a quantidade de valores numéricos. Ou seja, ó, é contar números, né? Quantos números tem dentro do intervalo, tá? Então, vamos lá. Então, eu preciso olhar para os intervalos e conseguir enxergar quantos números tem, tá? Vamos fazer um esqueminha de cores, ó. A primeira, né, eu vou botar aqui, ó, vai ser verde, é isso, ó, de A1 até A5. Então, do A1 até o A5, que é esse intervalo aqui, que eu marquei em verde, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 células que foram preenchidas com números. Ele até falou, ó, a coluna A foi preenchida com números, tá? Então essa aqui vai ter o quê? 5. Não é isso, ó. Ah, 34, 34, 12, 12, 3. Todas elas são valores numéricos, beleza? Tá? Então a primeira é 5, tá? Detalhe, galera, ó, a gente está pensando aqui o quê? Em resolver questões de prova, não é isso, tá? E aí, pensando na prova, como é que eu faria? Ó, se ele fala que são respectivamente, eu sei que o primeiro valor vai ser 5. Então, com isso, ó, eu já posso eliminar a letra A, porque ele fala que a primeira vai dar 0, e eu posso eliminar a letra B, né? Tanto na letra C, na letra D e na letra E, você pode manter, né? Porque todas elas, ele falou que vai dar 5, tá? Então, beleza. Agora a B6, ó. Vamos usar outra cor para ela. Na B6, vou botar um azul clarinho. Vai ser o quê? De B1 até B5. Então, de B1 até B5, eu tenho essas células aqui, ok? Tá? E aí, detalhe, ó, que o examinador falou que elas estão preenchidas com texto, tá? Então, ó, lembra, continuum conta quantas células estão preenchidas com números, né? Isso, tá? Então, se todas elas são texto, né, vai retornar o quê? Zero. Nenhuma célula, tá? Tá preenchida com texto. É C, D, A, B e A, tá? Todas elas são texto, né? Então, nenhuma delas é valor numérico, tá? Então, com isso, olha só, eu poderia eliminar também a letra E, porque a letra E, ele fala, né, que a segunda função, né, a segunda função vai retornar o valor 5, tá? A gente está entre a letra C e a letra D, tá? É sempre bom você ir eliminando, ó. Já eliminei a A, já eliminei a B, já eliminei a E, tá? É sempre bom a gente ir eliminando, tá? Porque aí fica mais fácil, fica mais difícil de confundir na prova, né? Fica mais fácil de acertar a questão, tá? Na célula C6, vamos lá. O que é C6? Vamos colocar outra cor para ela para ficar claro para vocês. Ó, de C1, né, até C5, né? Então, ó, C1 até C5, a gente tem aqui, ó, datas 10 de dezembro, 15 de dezembro, 15 de outubro, 5 de janeiro, 6 de junho, 10 de fevereiro, tá? Então, ó, vamos lá. Então, lembrando que data é um tipo de dado numérico, tá? Moeda é numérico, contábil é numérico, ok? Então, data é número, tá? Então, quantas células do intervalo foram preenchidas com números? A gente vai ter as 5. É isso, todas elas estão preenchidas com números, tá? Com isso, você elimina a letra C. O gabarito da questão é a letra D, ok? Tá? Gabarito, letra D, tá? Então, vê, função de contagem, continuum. Você precisa saber para que ela serve, né? Assim como, ó, funções de contagem, que são importantes, porque a VANESP cobra bastante, ó, a gente viu, ó. Continuum retorna quantidade de células numéricas. Bota aqui, ó. De A1 até B5, por exemplo, tá? Então, ó, retorna a quantidade de células
numéricas no intervalo. Conte ponto valores. De A1 até B5, tá? Retorna a quantidade de células preenchidas. E aí, atenção também, ó, na contar vazio, tá? De A1 até B5, tá? Retorna a quantidade de células vazias no intervalo, ok? Tá? São funções de contagem. Essas três funções aqui costumam cair bastante na prova do Vunesp. Você tem que ficar atento, beleza? Tá? Então, a gente marcou aí gabarito da questão, letra D, tá? Vamos lá. Próxima questão, olha só, tá? Veja o que ela fala. Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, em sua configuração original, um usuário adicionou valores na coluna C. Na célula D1, esse usuário precisa adicionar uma função para somar. Importante, ó, para somar todos os valores da coluna C, tá? De todas as linhas. Isso significa que, se for preciso, um valor na célula 2546, ela será considerada no cálculo da soma, tá? Considerando que na coluna C conterá apenas valores, a função correta para fazer essa soma, a função correta para fazer essa soma para isso é, tá? Tem uma coisinha estranha aqui na redação da Vunesp, tá? Então, claro, né, galera, olha só. Quando ele fala que ele vai somar, né, aí é a função mais cobrada, que é a mais simples de prova. A gente vai usar a função soma, ok? Eu vou usar a função soma. Tá? Então, com isso, né, só de saber, só de entender, né, que ele não trouxe maiores particularidades sobre o que ele vai fazer, tá? A gente vai usar a função soma. Com isso, a gente tira aqui o soma C, que seria somar de acordo com o critério. Com isso, a gente tira aqui o soma max, soma produto. Tá? Eu tiro todas essas funções, né? Por quê? Porque essas funções aqui têm particularidades relacionadas à soma. Tá? Agora eu preciso do quê? Ah, somente somar, é o que ele disse na questão. Um problema que a gente tem é o seguinte, ó, problema entre aspas, né? Uma característica que você vai ter que entender. Repara que ele diz pra gente, pelo que ele disse no enunciado, eu não sei quantas células vão estar preenchidas na coluna C, tá? Por exemplo, olha só, é a coluna C. Se eu dissesse para você que eu quero somar as primeiras 200 linhas, né? Seria o quê? Soma de já não, né? De C1 até C200, né? A ideia do intervalo, início e fim, tá? Mas aí ele não sabe, né? O que ele quis dizer é isso, ó. Isso significa que, se for inserido um valor na linha 2546, ele será considerado no cálculo da soma, né? Considerando que a coluna C conterá apenas valores, ou seja, ele não sabe, né, quantas linhas da coluna C serão preenchidas. Então a gente pode reparar que nos intervalos, né, qual é o padrão que nós costumamos usar? Provavelmente é o padrão que você está acostumado, né, que é, por exemplo, quando eu digo aqui, ó, C1, é a coluna C, a linha 1. Eu uso coluna e linha, né? C200, coluna C, linha 200, tá? E eu estou indicando a célula de início. Lembra que uma célula é a interseção entre a coluna e a linha, tá? Então eu estou indicando a célula de início e a célula final do intervalo, tá? Mas quando a gente não tem a noção de quantas células vão estar preenchidas, quantas linhas vão estar preenchidas, a gente vai usar o padrão coluna-coluna, né? Que seria o quê? Eu diria, ó, eu vou começar o intervalo na coluna C e vou terminar um intervalo na coluna C. Então, é somar de C até C. Eu estou dizendo o quê? Somar a coluna C inteira, tá? Então, ó, a gente poderia traduzir, né? Para você anotar. Isso tem sido cada vez mais comum em prova, tá, galera? Esse tipo de questão, usando não intervalo, dizendo qual é a célula inicial e a célula final, mas somente dizendo qual é a coluna inicial e a coluna final, tá? Então, ó, a gente pode interpretar aqui, ó, coluna C inteira, tá? Outro exemplo, que aí para você guardar, olha só, se eu disser assim, somar de A
até B. Significa aqui, ó, que eu vou somar a coluna A toda e a coluna B toda, tá? Então, né, considerando que na coluna C contém apenas valores, a função correta a fazer essa soma, né, para isso tá? Seria gabarito da questão na letra E. Inclusive, a letra A ela nem funciona, né? Porque você soma só o C, tá? Você não tem a ideia do final do intervalo, por isso o Excel reclama, tá? Ele vai dar um errinho, que é esse aqui, ó. Ele vai dar erro de referência. Tá? É um erro lá do Excel, da planilha, né? Que é chamado de erro de referência, que você usou uma referência errada aqui, tá? Então significa na letra E que você tem que somar da coluna C até a coluna C inteira, tá? Então, gabarito da questão lá na letra E, tá? Essa aí, galera, essa aí eu espero que você tenha curtido, tá? Tem sido cada vez mais comum, né, esse tipo de questão quando fala de intervalo de coluna a coluna, tá? Sem ser de célula a célula. E aí, muita gente que nunca viu isso vai, né, vai ficar na prova, né, para trás, né? Vai, pô, e agora? O que que eu faço? Porque eu vi que começava no A1 e terminava no B3. Começava no C1 e terminava no C500, né? E quando eu não sei o número de células, que é esse o cenário que o examinador trouxe pra gente, o que fazer, né? Por isso que eu sempre falo, eu sempre repito em relação a isso, eu sou repetitivo mesmo, né? Para quem já me conhece, para quem já assistiu as minhas aulas antes, né? Cara, tem que trabalhar a questão de prova. Se você não trabalhar a questão de prova, você não vai entender as tendências dos examinadores, beleza? Tá? Então, ó, guarda isso aí, né? Essa aqui mereceu o seu joinha, mereceu o seu like, tá? E aí também, galera, olha só. Esse conteúdo aqui dessa aula é um dos conteúdos do canal, tá? Tem muita aula aqui no canal e vai ter muito mais, né? Mas uma forma de você apoiar essas aulas aqui do canal é se inscrevendo, né? É divulgando o nosso canal. Tipo, tá assistindo essa aula? Pô, tira uma fotinha, bota lá no Instagram, né? Que eu vou até te seguir por causa disso, ó. Tira uma fotinha, bota lá no Instagram, no seu stories, me marca, né? Pra eu recompartilhar e ajuda a divulgação do canal, né? E começo a te seguir também, beleza? Tá? Então, ó, tem o meu link aqui do Instagram na descrição do vídeo, não esquece de seguir lá, beleza? Que lá eu sempre anuncio quando eu vou fazer live, onde que eu tô dando aula, né? Quais são os meus projetos, tá? E outra coisa, você gostou desse conteúdo, você tem interesse em mais aulas, conteúdo, cursos completos de informática para concursos, o meu site também tá aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um link aqui embaixo, tá? Acessa lá, tá? E qualquer dúvida, manda mensagem para mim, manda no direct do Instagram, comenta aqui no vídeo, tá? Que eu respondo todo mundo, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a próxima questão. Olha o que essa questão aqui trouxe para a gente, ó. A Aline enviou um e-mail conforme o preenchimento a seguir, tá? Então ele deu aqui basicamente o cabeçalho do e-mail, né? Era da Aline para o Beto, com cópia para o Carlos e cópia oculta para a Deise, e o assunto era Maria, né? Então ele botou os campos do e-mail. Beto respondeu ao e-mail de Aline usando a opção responder a todos. Considerando que todos os e-mails foram enviados e recebidos com sucesso por meio do Gmail. Em sua configuração padrão, assinale a alternativa contendo os destinatários do e-mail de Beto. Então, o Beto, né? Aí, ó, onde é que está o Beto? Tem que identificar isso. Ó, o Beto está aqui, ó. O Beto respondeu a todos, tá? Então, quando o Beto responde a todos, né? Aí, detalhe, ó, o Beto, ele tá respondendo o e-mail que ele recebeu, é isso, tá? E aí, ó, e quem enviou para ele? Enviou para ele foi a Aline, né? E a Aline mandou com cópia oculta, né? O CCO aqui, a cópia oculta, que também poderia estar como BCC, né, que é de Blind Carbon Copy, né, que é como alguns examinadores chamam, né, cópia oculta, tá? E aí lembrando que o CC eles também chamam de cópia carbono, tá? Essa aqui, ó, a Daisy, o Beto não enxerga, porque não aparece no cabeçalho dele, né? A Aline mandou com cópia para Daisy, só que o Carlos e o Beto não vão saber disso. E Maria não é um destinatário, Maria é o assunto do e-mail, tá? Então, quando o Beto, ele mandou, primeiro, o Beto não enxerga a Daisy. Então, quando ele responder a todos, não tem que pensar na Daisy, tá? O Beto vai responder para quem? O Beto vai responder para a Aline e vai responder para o Carlos, ok? Responde para a Aline e para o Carlos, certo? Tá, então, ó, vamos lá. A sinal alternativa contém os destinatários do e-mail de Beto. Então, os destinatários vão ser Aline e o Carlos, ok?
Questãozinha simples de cabeçalho de e-mail. Tá? Então, aqui ó, na letra A, Aline, Carlos apenas. Gabarito a questão, a gente já pode marcar a letra A, sem sofrer, né, galera? Tá? Essa é muito fácil, né? Aí eu sei que você é concurseiro, né? E o concurseiro, quando ele encontra questões fáceis assim, o que que ele pensa? Pô, tá muito fácil, deixa eu reler, né? Isso, tá? Lembra o seguinte, galera, a maioria das questões, tá? E eu falo isso sem medo nenhum, tá? Porque eu já tô acostumado a analisar as provas, tá? A maioria das questões que caem na prova não são questões difíceis, pelo contrário, são até questões fáceis, tá? Claro que tem de 10 questões, vão ter 3 ali que são mais desafiadoras, 3, 4 mais desafiadoras, mas a grande maioria, tá, são questões fáceis. Claro que, né, o fácil, né, é meio que relativo. É fácil para quem? Para o cara que estudou, tá? Você tá bem preparado, você faz a questão e fala, não acredito que caiu isso. Gabarito da questão, letra A, sem sofrer, né? Não desconfie, se você estudou, você tá bem preparado, tá? Agora, ó, na letra B, né, ele fala que a Aline e Maria, né? Maria nem é destinatário, então aqui já tira, né? Ah, o Carlos e letra C, o Carlos e a Daisy. Pô, Daisy tá em cópia oculta, então ele nem enxerga que o e-mail foi enviado para Daisy, né? Na letra D ele botou também a Daisy, né? A Daisy é cópia oculta, né? E na letra E, a Daisy e Maria, né? Daisy é cópia oculta e Maria não é um destinatário do e-mail, tá? Por isso que não responde a eles. Então, questãozinha super simples, tá? Essa aqui é para ninguém ficar triste, para ninguém sair chateado aqui do vídeo, né? E para ninguém ir triste para cá. Falar, pô, aquela ali eu acertei, porque era uma questão bem simples, ok? Tá? O que que eu precisa para não errar esse tipo de questão? E errar esse tipo de questão, galera, sendo bem franco, pô, é pecado mortal pro concurseiro, porque é o tipo de questão que todo mundo acerta. Tá? Por que todo mundo acerta? Porque a galera estuda isso, a galera está acostumada a usar e-mail. Tá? O que você precisa aqui, né, não exige muito conhecimento técnico, mas o que você precisa é o quê? Atenção. Tenha muita atenção na sua prova. Até porque, às vezes, como a questão ela é simples, às vezes você, concurseiro, fica meio displicente para resolver ela. Tá? Então, tem precisa de muita atenção. Gabarito, letra A. Vamos lá, mais uma questão, galera. Vamos ver o que que ela fala, ó. Um usuário acessou uma pasta local em seu computador por meio do explorador de arquivos do Windows 10. Então aqui está falando sobre o explorador de arquivos. Ambos em configuração padrão e selecionou todos os arquivos. Em seguida, para deixar apenas um arquivo não selecionado, mantendo a tecla. Aí ele deixou aqui, ó, pressionada, clicou com o botão principal do mouse sobre o arquivo. Tá? E o resultado pode ser visto na imagem a seguir. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Tá? Então, ó, ele seleciona tudo, né? E aí vamos ver o seguinte, galera, vamos ver isso na prática. Então, eu até abri aqui uma pasta para gente, olha só, no meu explorador de arquivos, tá? Vejam o seguinte, ó. Primeiro, se eu pressionar para selecionar tudo, tem que pressionar o Ctrl A, beleza? Tá, o Ctrl A, deixa eu até mudar para a lista para ficar mais simples, ó. O Ctrl A, tá? E aí veja o seguinte, ó. Tá tudo selecionado. Se eu simplesmente clicar num ícone, né, clicar em um arquivo, somente aquele arquivo vai ficar selecionado, né? Então vamos de novo, ó. Clica agora, ó. Se eu usar a tecla Ctrl, né, o que que acontece, ó? Eu vou desmarcar somente o que eu clicar, porque o Ctrl, ele permite que você selecione os arquivos aleatoriamente. Então, ó, Ctrl A, pressionei o Ctrl, né, ele desmarcou o arquivo TCE, por exemplo. Tá? Então, qual tecla que a gente vai preencher lá? Tecla Ctrl, tá? E aí o pessoal fala assim, pô, e se fosse o Shift, o que que aconteceria? Ó? O Shift, ele seleciona somente uma área, né? Então, ó, pressionando com o Shift, né? Então, ele tem só uma área, né? Ele vai do último que eu cliquei, ó. O último que eu cliquei aqui foi o teste cópia. Ó. Selecionei tudo, né? Ele vai selecionar do teste cópia até o arquivo que eu cliquei. Tá? Ele seleciona uma área. Tá? Para selecionar os arquivos aleatoriamente, a gente usa a tecla Ctrl, beleza? Tá? Então, a gente pode preencher aqui ó, com o Ctrl. Tá? Então, gabarito da questão lá na letra D. Beleza? Tá simples, simples questão também, tá? Repara, pô, Paulo, mas você só trouxe, né? Com certeza a galera vai comentar isso, né, pessoal? Pô, Paulo, mas você só trouxe questão fácil para essa aula. Não, não trouxe só questão fácil. Eu trouxe questões recentes, tá? Todas essas questões são desse ano, são de 2023. Não é só questão fácil, só questões
recentes, tá? Então, o gabarito da questão aí na letra D. Agora vamos lá, vamos para a última questão da aula de hoje, tá? Desse vídeo. Essa última questão, tá? É uma questão que fala da função C, tá? Mas antes da gente resolver, galera, olha só. Lembra que, tá? Se você chegou agora no canal, tá? Se inscreve, né? Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, dá uma moral, né? Tá? A aula é totalmente gratuita, mas dá uma moral pro professor. Se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Divulga esse vídeo lá para chegar para mais pessoas, porque aí você ajuda também o canal a crescer, tá? Eu vou te explicar, né, porque todo mundo que faz vídeo no YouTube, né, pode ser um vídeo de qualquer coisa, de comédia, um podcast, a gente que dá aula para concurso público aqui no YouTube, né? Por que todo mundo fala isso? Porque o YouTube, ele qualifica os vídeos de acordo com a interação do usuário. Ou seja, ó, se bastante gente der ok no vídeo, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai dizer, pô, esse vídeo é legal, é isso que o pessoal chama de algoritmo, né? É a forma como o YouTube trabalha, né? Então é o seguinte, ó, se todo mundo se todo mundo que assistiu der um like, comentar, né, compartilhar o vídeo, o YouTube vai, pô, esse vídeo do Paulo, ele tem bastante, ele chama isso de engajamento, ele tem bastante engajamento, tá? Então eu vou mostrar ele para mais pessoas. Aí quando as pessoas pesquisarem lá informática para concurso, vai aparecer o meu vídeo. E é exatamente essa proposta, né? Porque além de te ajudar a sua aprovação, a ideia aqui também é divulgar o canal. Então quando você dá um like, quando você se inscreve no canal, quando você comenta, você está me ajudando a divulgar o vídeo, tá? Então, por isso que é importante essa chamada para ação que a gente fala, né? E é importante que você interaja com o vídeo. Se você deu o like e fala, pô, maneiro essa aula, esclareceu, tirou minhas dúvidas, deixa o seu like aí, tá? Não fica preguiçoso, dá um likezinho aí, comenta, né? Ou então compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que tudo isso ajuda o canal a crescer, beleza? Agora vamos lá, olha só, galera, seguindo, né? Agora vamos corrigir a última questão desse vídeo, tá? Ó, o usuário inseriu a fórmula, aí é uma função C, tá? Na célula 5 e o resultado foi ok. Assinale a alternativa que apresenta a planilha que produz esse resultado, tá? Então tem aqui, ó, se maior de C1 até C2, 3, maior que 10, ponto e vírgula, ok e não ok, tá? Então, isso aqui, né, é o quê? Função C, que é uma função, tá, muito cobrada. É uma das mais cobradas. Até o último vídeo que eu fiz aqui no canal foi exatamente um vídeo falando de três funções, tá? Das três funções mais cobradas, que foram função soma, função média e função C. Essa aqui tá no top 3, tá nas mais cobradas, tá? E aí é o seguinte, ó. A função C, você tem que conhecer o quê? A sintaxe dela, tá? Vamos até abrir um quadro aqui, olha só. Como é que é a estrutura do C, ó. Tem o se. Dentro do C, a gente vai ter a condição. O que que é a condição? É algo que vai retornar verdadeiro ou falso. Normalmente é uma comparação, tá? Depois da condição, eu vou ter o valor verdadeiro. E por último, o valor falso. Então, o primeiro passo é, viu a função C, você tem que conseguir identificar o que que é a condição, que é a primeira coisa que acontece, o que que é o valor verdadeiro, que é o que vem depois da condição, e o que que é o valor falso. Tá sempre essa ordem. Ó, eu botei até as cores ali para te ajudar. Ou seja, ó, a condição é sempre algo que retorna verdadeiro ou falso. Se a condição for verdadeira, ele vai dar verdadeiro, né? Se a condição for falsa, ele vai dar falso, sempre nessa ordem, ok? Tá? Então, o que que eu tenho que saber para resolver uma questão com a função C? Tem que saber a estrutura, sintaxe da função, condição, verdadeiro, falso. Tá? E aí, no nosso material aí, né? Eu vou até colocar aqui embaixo pra gente, ó. Qual é a função? É se maior de A1 até C2, ponto e vírgula 3, ok, e não ok. Tá, Paulo, mas não faz muito sentido isso que ele fez, tá? Não precisa fazer sentido. O que ele disse é, o resultado foi ok, então a gente tem que conseguir interpretar. Então, no primeiro momento, interpretando a função C, olha só, a gente vai pensar o seguinte, ó. Primeira coisa que aparece é a minha condição. Então, isso aqui, a função maior aqui é a condição. Isso aqui é algo que vai retornar verdadeiro ou falso, tá? Ah, então a condição é... Ah, faltou, peraí, deixa eu colocar aqui, ó.
Esqueci. Faltou maior que 10, né? Você aí na sua casa deve estar, Paulo, maior que 10. Maior que 10, né? A gente bota aqui, ó, ok e não ok, beleza? Então isso aqui é a minha condição, tá? Que é algo que vai retornar verdadeiro ou falso, tá? Depois da condição vem o valor verdadeiro e depois do valor verdadeiro vem o valor falso, sempre nessa ordem, né? Então aqui, ó, se a condição for verdadeira, você vai pegar o valor verdadeiro. Se a condição for falsa, a gente vai pegar o valor falso, tá? Detalhe, né, que ele falou pra gente que deu o quê? Deu sempre ok, tá? Então o resultado tem que ser ok, tá? Mas aí a condição tem outra função lá dentro, que é a função maior, tá? Como é que a gente resolve a função maior? Vamos colocar aqui embaixo, vamos por partes, ó. Função maior, a gente pode colocar assim, né? Ela retorna uma posição em uma fila. Por exemplo, aqui que está ali para a gente é maior de A1 até C3, ponto e vírgula 3, tá? Outra, aí de novo, eu sempre vou repetir com vocês a história da sintaxe. Aqui eu tenho, ó, a sintaxe é o quê? Eu tenho um intervalo e aqui eu tenho a posição, que é o késimo valor, né? Então aqui é a posição, para você ter entender a história da posição, a posição é um valor ordinal. Exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o 18º. Então, para entender essa função, você tem que enxergar a posição como um valor ordinal. A posição aqui é o 3, não é isso? O que a gente tem que enxergar? Então, significa que é o terceiro maior valor desse intervalo. Tá? Então, isso aqui vai ter que dar verdadeiro, porque o resultado tem que ser o ok. Tá? Então, ó, se o terceiro maior valor, tá, for maior que 10, ele vai ser ok. Então, a gente vai ter que procurar das planilhas, né? É uma questão um pouquinho diferente, porque ele deu a função, né, disse o resultado e perguntou em qual planilha que ela foi aplicada. Normalmente, em prova, acontece o quê? Ele dá a função, a planilha e pergunta o resultado. Tá? Mas agora ele fez o contrário. Ele deu a função, o resultado e perguntou a planilha, tá? Porque basicamente, né, esse esqueminha que você precisa entender aqui, ó. Você tem o cálculo, que aí pode ser uma função ou uma fórmula. Você tem os valores, que são, que é a planilha, né? E você tem o resultado. São três. Normalmente a questão você vai ter dois deles, né? Então, ó, o que que é mais comum? Ele dá a função, que é o cálculo, e os valores, né? Isso, tá? Para você descobrir o resultado, tá? Só que aqui ele fez o contrário. Ele deu o cálculo, o resultado e perguntou os valores. Então, lembrando, né, aí pensando assim, né, estruturar o pensamento. Eu sempre gosto dessa ideia assim, cara, como pensar sobre isso? Qual é a estrutura desse tipo de questão? É, você tem que procurar na planilha, né, na questão que ele me der, três coisas, tá? Normalmente eu vou ter duas, ele vai me dar e eu já perguntar qual é a terceira, né? Então vamos lá. Então já entendemos, né, a função C, a função maior e vamos resolver. Tá? Então, opa, deu um tiltzinho aqui, né? Mas vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui é a condição, né? Que pode ser, que pode ser verdadeira ou falsa, né? Depois da condição, eu vou ter o valor verdadeiro e depois do valor verdadeiro, eu vou ter o valor falso. Ou seja, ó, se a condição ela for verdadeira, a gente vai pegar o valor verdadeiro. Se a condição for falsa, a gente vai pegar o valor falso, né? Então, e lembrando que ele falou que deu o quê? Deu ok, né? O resultado foi ok,
tá? Então, e aí se o terceiro maior for maior que 10, se o terceiro maior do intervalo, e aí o intervalo nem precisa se preocupar muito, que é a planilha toda, tá? Então, aqui não ia ter jeito, você ia ter que testar uma por uma, tá? Vamos lá, vamos olhar a letra A, ó. A letra A é o seguinte, ó. Lembrando, o terceiro maior valor tem que ser maior que 10, para ele pegar o ok, ó. O maior é o 20. O segundo maior é o 15. E o terceiro maior é o 9, né? Então, o 9 é maior do que 10? Falso, né? Então, daria o quê? Daria, para essa aqui, daria o quê? Não. Ok. Beleza? Então, elimina a letra A, tá? Na letra B, ó, aí você já pode olhar, cara, não tem nem valor maior que 10, tá? O maior é o 5, o segundo maior é 5 também, e o terceiro maior é o 3, tá? Então aqui, mas eu nem precisaria, se você olhar para os valores, você nem precisa, tá? Vamos lá, ó, letra C, tá? Vamos lá, ó, maior é o 11. Ah, lembrando que você tem que considerar os repetidos. Segundo maior, 11 também. É como se você botasse eles numa fila, não exclui os repetidos, tá? Terceiro maior é o 10. 10 é maior que 10? Não. Falso. Daria. Não. Ok. Também. Letra D. Vamos lá. Ó. Maior é o 17. Segundo maior é o 16. Terceiro maior é o 13. Aí você, então, o resultado da função maior aqui é 13. 13 é maior do que 10? Verdadeiro. Aqui vai dar. Ok. Tá, então aqui vai dar. Ok. Tá, então o gabarito da questão é a letra D, tá? Na letra E todo mundo é 10. Você fala, cara, qual é o maior? 10. Segundo maior, 10. Terceiro maior, 10. 10 é maior que 10? Falso. Aqui também daria. Não, ok. Ok? Tá? Então, galera, paramos por aqui, tá? Encerramos esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí na sua preparação para concurso público, tá? E, mais uma vez, tá? Meu nome é Paulo Daniel, tá? Se você não conheceu o canal, caiu aqui de paraquedas. Obrigado aí pela audiência, tá? Para vocês que já assistem todas as lives aqui do canal, tem uma galera que, graças a Deus, é bastante fiel aqui no canal. Muito obrigado pela audiência sempre, né? E lembre-se, tá, de seguir aqui o canal, né? Vai ter muito mais vídeos como esse, com várias outras bancas. Já tem bastante conteúdo, né? Tá estudando para concurso, tal, tá com dificuldade de informática, assiste meus vídeos aqui, tá? E se você quiser saber mais informações sobre meus cursos completos, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para o meu site, né? Que é profpaulodaniel.com. Tá? E aí lá tem as informações sobre os cursos que eu ofereço de informática para concurso, tá? Então, obrigado, galera. Grande beijo e até o próximo vídeo.